Com muita alegria, como a Jana já mencionou aqui, estamos retomando os cultos de quinta-feira, então. Eu vi já alguns rostos aqui que eu estava acostumado a ver nos cultos de quinta-feira, a Viviane ali, o Marcos e a Cláudia, né? Algumas pessoas, o Saulo também, a esposa, algumas pessoas, a Dona Arlete, que já me alertou junto com a minha esposa sobre o cuidado com o tempo da introdução, então vamos ficar de olho no relógio aqui. Mas tenho visto alguns rostos que costumava ver bastante nas quintas-feiras. Então, quem esteve aí as últimas quintas-feiras desde agosto, se não todas, mas quem acompanhou uma boa parte dessa nossa série de mensagens, a mensagem do reino, se puder levantar a mão, embora eu já identifico a maioria aqui, mas até para os demais verem, né, conseguirem ver. Eu tive o prazer de conhecer o seu Pedro e a dona Genesi hoje, que caminham com Cristo há muito tempo, né, têm uma longa história com o Senhor e com a igreja, mas, se eu entendi bem, não tinham vindo nesse novo formato, nessas novas séries de mensagens. Então, assim como eles, tem alguém aqui que está no culto de quinta-feira pela primeira vez, ou pelo menos nessa série de mensagens aqui pela primeira vez? Tem mais alguém? Muito bem-vindos, é uma grande alegria estar com vocês aqui, muito obrigado pela presença de vocês. Como eu mencionei, o nosso culto, o PIB 360, está com essa série de mensagens, a mensagem do reino. Nós fizemos um pequeno ajuste no final do ano passado, esse primeiro módulo, o módulo 1, que todas essas palavras estejam no seu coração, que começou como uma introdução ao Pentateuco, virou agora uma introdução ao Antigo Testamento inteiro. Então, esse ano, começando agora com o livro de Ruth, nós vamos continuar estudando o Antigo Testamento. Na verdade, a série de mensagens não parou. Eu não sei se os irmãos que estavam aqui às quintas-feiras perceberam isso, se os irmãos perceberam isso, porque, embora o culto de quinta-feira tenha parado, as 4 vezes que eu tive a oportunidade de pregar no domingo, substituindo o pastor Marco, eu continuei. Eu aproveitei que eu já tinha esse norte e eu continuei. Então, nós tivemos meditações, reflexões sobre Deuteronômio, sobre Josué, sobre Juízes e sobre Ruth não, porque Ruth ficou para hoje, e sobre 1 Samuel também, certo? Então, hoje nós temos diante de nós o livro de Ruth. Mas antes de falar de Ruth, eu gostaria de falar de uma outra mulher, de uma outra pessoa, de uma outra moça. O nome dessa moça é Alissa Liu. Eu não sei se os irmãos acompanharam agora, nesse começo do ano, as Olimpíadas de Inverno. O brasileiro é mais ligado nas Olimpíadas de Verão, né, Marcos? Até mesmo mais ligado na Copa do Mundo. Mas esse ano teve as Olimpíadas de Inverno. E essa moça, Alissa Liu, é uma patinadora. E a minha esposa e a minha filha gostam muito de patinação no gelo, elas acham muito bonito, e eu, querendo ou não, acabo acompanhando junto com elas. Alguém acompanhou? Alguém viu a história dessa menina, dessa moça? A Alissa Liu, ela foi um prodígio da patinação nos Estados Unidos. Ela ganhou o seu primeiro campeonato nacional com 13 anos. Mas o mais significativo da história dela é que o pai dela é chinês. O pai dela é chinês, nascido na China, e o pai dela tinha um grande compromisso com a liberdade na China. O pai dela participou das manifestações na Praça da Paz Celestial, na China. Tem aquela famosa imagem de um homem parado na frente de um tanque. Lembram disso? Conhecem essa imagem? Eu poderia até ter colocado aqui, mas aquela manifestação na Praça da Paz Celestial. O pai dela foi tão comprometido, o compromisso do pai dela com a liberdade na China foi tão grande que ele teve que sair do país, porque ele contrariou o regime chinês. E aí, então, ele mudou com a sua família para os Estados Unidos, e a Alissa Liu nasceu nos Estados Unidos, e muito cedo ela foi colocada na patinação e se comprometeu com a patinação artística e com o seu país, com os Estados Unidos. Ela teve um compromisso muito sério com o seu país. Ela foi campeã nacional, como eu mencionei, com 13 anos. E aí, então, com grande expectativa, ela foi participar da Olimpíada de Inverno na China. Na edição anterior, o país de origem do seu pai. Acontece que, com a história do seu pai, foi noticiado, inclusive, que
a espionagem chinesa, o serviço chinês de espionagem, o serviço secreto chinês estava em cima lá do pai dela, da família dela, da própria Alyssa. Alguns dizem que isso até contribuiu para desencadear uma crise emocional que ela teve, e antes dos 20 anos, essa menina se aposentou da patinação. Veja só. Mas ela decidiu retornar. Como eu mencionei, o seu compromisso com a patinação era muito grande. E o seu compromisso com a sua nação também, com os Estados Unidos, embora ela fosse de ascendência chinesa, o seu compromisso com a sua nação era muito grande. Tanto que, ao ser perguntada agora, nas Olimpíadas de Inverno de Milão Cortina, ao ser perguntada sobre questões polêmicas, ela disse o seguinte: eu não estou aqui para falar disso, eu estou aqui para competir em nome do meu país e para honrar o meu país. Outros assuntos eu não quero saber, eu só quero saber aqui das Olimpíadas, da patinação e do meu país. E essa menina, então, depois de ter sido um prodígio, depois de ter se aposentado prematuramente, por ter falhado em competições em que havia uma grande expectativa sobre ela, retornou e conquistou a medalha de ouro por equipes e conquistou a medalha de ouro individual também na patinação artística. Então, na Alyssa Liu e no seu pai, nós vemos excelência no compromisso. Excelência no compromisso com a liberdade. Excelência no compromisso com a patinação, com o esporte. Excelência no compromisso com a sua nação. E esse é o título da nossa mensagem esta noite. Excelência no compromisso. E como eu mencionei, nós vamos para o livro de Ruth. Menos de 5 minutos na introdução, irmã Arlete, viu só? Brincadeira. Mas essa noite, então, nós vamos para o livro de Ruth. Nós poderíamos considerar o livro inteiro. Ruth são só 4 capítulos, Ruth tem só 4 capítulos. Eu poderia ler o livro inteiro aqui, talvez fosse até melhor que eu entregasse apenas a palavra de Deus do que as minhas considerações sobre ela. Mas nós vamos nos debruçar especialmente sobre o capítulo 1. Depois eu vou passar pelo restante do livro. Eu vou trazer informações, aquilo que Deus está fazendo no restante do livro também, com a vida de Ruth, de Noemi, a sua sogra, e de Boaz, o homem que acolhe essas 2 mulheres e que, ao final, se casa com Ruth. Já dei um spoiler do final, mas o livro de Ruth é muito conhecido. Se você nunca leu, aproveite esta semana, leia os 4 capítulos, são só 4 capítulos do livro de Ruth. Você pode ler todos num dia, você pode ler um capítulo por dia no seu tempo devocional. Na última semana, para vir para essa mensagem aqui, eu preciso confessar aos irmãos que eu li muitas vezes o livro de Ruth, e eram sempre os 4 capítulos no mesmo dia, porque não é uma leitura muito extensa, na verdade é uma leitura muito agradável e muito encorajadora. Vamos para o texto bíblico então, Ruth, capítulo 1, versos 1 a 9, e depois verso 14 a 18. Você pode abrir a sua Bíblia, ou você pode ler aqui atrás. Eu mesmo vou ler o texto que está projetado. Para mim está projetado ali. Se quiser colocar a NVI, Camille, por favor, que é a versão que eu deixei preparada, embora eu não tenha trazido aqui nas minhas anotações. Na época em que os juízes lideravam. Então veja, essa história se passa no período dos juízes. Período que foi objeto de uma das pregações de domingo, algumas semanas atrás. Na época em que os juízes lideravam, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá foi viver com a sua mulher e com seus 2 filhos por algum tempo nas terras de Moabe. O homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi. Os seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e passaram a viver ali. Elimeleque, marido de Noemi, morreu e ela ficou com os 2 filhos. Estes se casaram com mulheres moabitas. Preste atenção nessa informação. Os filhos de Noemi se casaram com mulheres moabitas. Uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem vivido lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sem os 2 filhos e sem o marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as 2 noras para a sua terra. Assim,
ela partiu com as 2 noras do lugar onde morava e juntas empreenderam o caminho rumo à terra de Judá. Mas no meio do caminho, Noemi disse às suas noras: vão, retornem cada uma de vocês para a casa da sua mãe, que o Senhor seja bondoso com vocês, como foram bondosas cada qual com o seu marido e comigo. Depois o diálogo prossegue, a Noemi continua falando, então eu vou ler apenas o verso 9, mas nós temos alguns outros versos desse diálogo entre a Noemi e as suas noras. O Senhor conceda, disse ainda Noemi, que cada uma encontre segurança no lar de outro marido. Meu filho morreu, meus filhos morreram. Casem com outros homens, voltem para a casa dos seus pais, encontrem segurança, o que eu posso oferecer para vocês? Em seguida, Deus deu-lhes beijos de despedida. Elas, no entanto, começaram a chorar alto. O diálogo se aprofunda, e aí agora então, no verso 14, nós temos o seguinte: novamente, as noras de Noemi começaram a chorar alto. Depois, Orfa deu um beijo de despedida na sogra. Então, Orfa foi embora, mas Ruth ficou com ela. Então, Noemi a aconselhou: vejam, a sua concunhada está voltando para o povo e para os deuses dela. A sua concunhada está voltando para o seu povo e para os seus deuses. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo para que te abandone e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. A primeira coisa que nós vemos neste texto, irmãos, é que Noemi e Ruth não têm nada no presente e o seu futuro é incerto. Então, se olharmos para o presente delas, elas não têm nada. Noemi saiu com a sua família de Belém, em Judá, e foi para Moabe, porque havia fome na terra. Provavelmente ela a sua família contraiu uma dívida muito grande, e isso fez com que ela, entre aspas, perdesse a sua terra, a sua propriedade. Depois eu vou explicar isso um pouco melhor. Mas então, ali na terra de Moabe, elas agora estavam todas sem o marido. Noemi sem o seu marido, Ruth e Orfa sem os seus maridos. Mas então Orfa decide voltar para a casa do seu pai, para casar de novo, e Ruth diz: não importa o que aconteça, eu vou ficar com você, Noemi. Mas a verdade é que elas não têm nada. Elas não têm nada no presente e o futuro delas é completamente incerto, inseguro. Mas, além de falar sobre o presente e o futuro de Ruth, permitam-me falar um pouco sobre o passado dela também. O texto diz que Ruth é moabita. O povo de Moabe, os descendentes de Moabe, são descendentes de Ló. Lembra de Ló, o sobrinho de Abraão, que saiu lá da terra, da parentela de Abraão, junto com Abraão? Ló é sobrinho de Abraão. Ló é conhecido pelo episódio da destruição de Sodoma e Gomorra. Ló estava lá em Sodoma e Gomorra quando Deus desce para destruir a cidade. E Abraão intercede por ele, aquela coisa toda. Ele consegue fugir antes da destruição, os anjos de Deus tiram ele, mas a mulher de Ló olha para trás e é transformada numa estátua de sal. As filhas de Ló, muito preocupadas com isso, perguntam: como nosso pai vai deixar descendentes? Então as filhas de Ló têm um relacionamento sexual, cada uma com ele, e ele então gera 2 filhos por incesto. Moabe é um deles. E os descendentes de Moabe são os moabitas. Eles se instalam numa região que fica conhecida como Moabe, e esse povo se torna uma pedra no sapato do povo de Israel. Apesar do laço de parentesco, na verdade Moabe é uma pedra no sapato de Israel. Quando Israel está saindo do Egito, indo para a terra prometida, indo para a terra de Canaã, e ele passa pelo território de Moabe, nós temos aquele episódio que envolve Balaque, o rei de Moabe, e Balaão. E, embora Balaão não tenha conseguido profetizar contra Israel,
Ele foi contratado por Balaque para fazer isso, embora Balaão não tenha conseguido profetizar contra Israel, porque o Espírito do Senhor não permitiu. Balaão ensinou Balaque a lançar tropeços contra Israel, é o que diz o livro de Apocalipse. E esse tropeço que Balaão ensinou Balaque a lançar contra Israel, consistia exatamente em casamentos mistos. Então, ali no livro de Números nós temos isso. Os israelitas veem as mulheres moabitas e se casam com aquelas mulheres. E o que acontece então quando os israelitas casam com as mulheres moabitas? Eles passam a prestar culto aos deuses de Moabe. Preste atenção nisso, porque isso aqui é um subtexto muito importante para o texto de Ruth que nós acabamos de ler. O problema dos casamentos mistos na lei, na Torá, o problema dos casamentos mistos na lei é que os casamentos mistos levariam o povo de Israel a adorar os ídolos, como de fato isso aconteceu na história. Talvez o episódio mais marcante, mais significativo de tudo isso, no futuro, em relação a esse texto, e nós vamos considerar isso na sequência aqui, sejam os muitos casamentos de Salomão, que levaram o próprio rei Salomão, o grande rei Salomão, à idolatria. Então o problema da Torá, o problema do Pentateuco, o problema de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, com esses casamentos mistos, era só um: a idolatria. Agora vejam, Ruth tem esse passado, mas Noemi também não estava muito bem na história. Por quê? Tudo bem, por causa da fome ela saiu e foi para Moabe. Mas vejam o que os filhos de Noemi e do seu marido Elimeleque fazem. Eles se casam com mulheres moabitas. Em Moabe, eles afrontam diretamente a lei do Senhor. Eles desobedecem à lei do Senhor. E, portanto, se colocam de acordo com a lei, debaixo de maldição. O texto não diz, mas não é demais cogitar, que a própria morte dos filhos de Noemi seja decorrente desse casamento misto, ou desses casamentos mistos. Vejam que a situação agora é terrível. Por todo lado que você imaginar, é só desgraça, pelo menos até aqui. E a desgraça tem a ver, inclusive, como subtexto, tá? O autor do livro de Ruth não afirma isso expressamente, mas o livro de Ruth ele vem na sequência, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Josué, Juízes, Ruth. No tempo dos juízes em que havia muita desobediência à lei, Elimeleque e os seus filhos desobedecem à lei também, ou os filhos de Elimeleque, Malom e Quilion, desobedecem à lei e casam com mulheres moabitas. E agora, como eu mencionei, o presente delas é incerto e o futuro delas é mais incerto ainda. Muitas incertezas, muitas inseguranças, muito medo. A única coisa que elas sabem é que elas estão saindo de Moabe e voltando agora. Noemi está voltando, juntamente com Ruth, levando Ruth para a terra de Judá, voltando com Ruth para Belém, a sua terra natal. É claro que Ruth faz um compromisso com Noemi. Talvez a parte mais significativa de todo o livro é esse compromisso de Ruth. Certamente, esse compromisso de Ruth, as palavras de Ruth para Noemi: eu vou onde você for, onde você morrer, eu vou morrer, nada além da morte vai me separar de ti. Quantos maridos e quantas esposas poderiam ouvir essas palavras de Ruth para Noemi hoje? Mas o mais significativo: o meu povo será o teu povo, o meu Deus será o teu Deus. Essas palavras de Noemi, essas palavras de Ruth, elas como que revertem aquela maldição lançada sobre os filhos pela própria lei. Mas não é o momento de nós considerarmos isso ainda. O que eu queria, diante desse quadro que o capítulo 1 pinta para nós, o que eu queria é que nós pensássemos nessa noite juntos, quantos de nós temos lidados com perdas, incertezas e inseguranças. Sabem, irmãos, a nossa própria história de pecado, o nosso passado, assim como o passado de Ruth e o passado de Noemi, a nossa própria história, o nosso próprio envolvimento com o pecado, o nosso próprio afastamento de Deus, nos coloca em situações no presente que nos trazem muita insegurança, muito medo, muita incerteza.
Aliás, os pecados no presente nos levam a isso. Então, seja por causa do pecado, seja por situações da vida. A fome em Belém não foi algo decorrente do pecado de Elimeleque e de Noemi, embora a fome pudesse ser consequência do pecado do povo no período dos juízes, porque a prosperidade viria com a obediência à lei e a fome, a dificuldade, viria da desobediência à lei. O texto não afirma, mas nós podemos pensar isso. Agora, seja por causa do pecado, seja por causa das circunstâncias da vida, nós podemos estar hoje em condições parecidas com Ruth e Noemi. Talvez não uma situação tão séria, tão grave como elas estavam. Elas não tinham propriedade, elas não tinham para onde ir. A terra de Noemi estava numa situação duvidosa, depois eu vou mencionar isso. Elas não tinham para onde ir, elas não tinham provisão. A única coisa que elas tinham era insegurança e incerteza. Mas a única pessoa que Noemi tinha era Ruth. E a única pessoa que Ruth tinha era Noemi. E voltando a elas, Noemi chega a dizer que a vida dela se tornou amarga. Isso está no capítulo 20 isso está no verso 20 do capítulo 1. Ruth 1:20, em Ruth 1:20, Noemi diz: não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, que significa amarga. Então, assim como Noemi estava com amargura, nós também, por causa do nosso passado ou por causa do nosso presente, podemos estar numa situação de amargura. E aí nós temos a palavra de Deus que nos alerta, em Hebreus capítulo 12, verso 15, tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine muitos. Será que na nossa vida, assim como na vida de Noemi, está brotando alguma raiz de amargura que vem e nos perturba, nos afasta da nossa caminhada? Como está o nosso presente? Como foi o nosso passado? Como será o nosso futuro? Será que estamos envoltos em inseguranças, medos e incertezas? Deixa eu compartilhar um pouquinho aqui da minha própria história de vida. Eu nasci numa família que não era uma família cristã. O meu pai e a minha mãe tiveram um relacionamento, um casamento muito conturbado. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque essa história não é minha para contar. Mas algumas coisas eu preciso dizer. Dentre elas, eu posso dizer que os meus pais se separaram quando eu tinha 3 anos de idade e a minha mãe estava grávida das minhas irmãs gêmeas. Então, veja, ainda no começo do casamento, eu com apenas 3 anos de idade, os meus pais se separaram judicialmente. Naquela época existia isso, hoje não existe mais, hoje o pessoal faz divórcio direto, né? Mas naquela época existia separação judicial. E se eu posso dizer, a história não é minha, mas se eu posso dizer, o relacionamento deles foi tão enrolado a vida inteira que até hoje eles continuam separados judicialmente. O estado civil deles é separado judicialmente. Ninguém mais tem esse estado civil, porque hoje as pessoas são casadas ou divorciadas ou conviventes, né, união estável. Mas não, eles são separados judicialmente porque nem tiveram o trabalho de converter essa separação judicial em divórcio. Mas assim, o que eu quero dizer é que a minha referência de família não foi boa. Não foi nada boa. E muitas vezes ao longo da minha história de vida, eu me vi amargurado. Amargurado com o meu pai, amargurado com a minha mãe. Num determinado momento, no meio dessa confusão toda, a minha mãe se converteu. Ela conheceu o Senhor. E na minha infância, então, eu conheci um pouco da palavra de Deus. Eu frequentava os cultos junto com ela. Não foi numa igreja batista, ela se converteu na Assembleia de Deus e depois ela foi para a comunidade. Foi na igreja do Senhor, porque a igreja é uma só. Só estou dando um pouco do contexto para os irmãos entenderem. Mas também, quando eu entrei na adolescência, a minha mãe se afastou da comunhão com a igreja e eu também, consequentemente, me afastei. A ponto de, ao entrar na adolescência, eu me declarar ateu. Vejam só. Vejam como um passado, marcas de um passado, de um
relacionamento, de uma vida familiar conturbada e escolhas próprias mesmo, né? Convicção própria que eu fui formando na adolescência. Na adolescência a gente acha que sabe muitas coisas, né, Nina? Brincadeira aqui. Na adolescência a gente acha que sabe muitas coisas, como eu, na própria adolescência, me afastei do Senhor a ponto de me declarar, de me dizer ateu. Então vejam, o nosso passado deixa marcas em nós. O nosso presente deixa marcas em nós. As escolhas que nós fazemos deixam marcas. As escolhas que outras pessoas fazem deixam marcas. E diante de todas essas marcas, diante de todas essas situações que afetam a nossa identidade, nós podemos ter muitas inseguranças, incertezas, muitos medos. E, de acordo com o alerta de Hebreus 12, 15, existe o risco de uma raiz de amargura crescer no nosso coração e nós nos afastarmos do próprio Senhor. Eu posso dizer, fazendo essa aplicação à minha história de vida, que ali no final da infância, no começo da adolescência, uma raiz de amargura cresceu no meu coração. E essa história conturbada, essa vida familiar disfuncional, como dizem hoje em dia, deixou muitas marcas. Não é apenas a questão de ressentimento contra meu pai e contra minha mãe. Hoje eu não tenho nada disso, graças a Deus. Mas isso deixa marcas na nossa formação, no nosso jeito de ser, e isso coloca o nosso próprio futuro em risco. Traz muitas inseguranças e incertezas, até mesmo medos, para o nosso futuro. Será que eu vou conseguir ter um casamento de verdade? Será que eu vou conseguir ter um casamento que funcione? Será que eu não vou repetir na minha vida a história do meu pai e da minha mãe? Muitas vezes eu pensei isso, e talvez muitas pessoas com histórias parecidas aqui possam ter pensado isso também. Agora, voltando para o texto bíblico, voltando para a narrativa do texto bíblico, a verdade é que, apesar de todas aquelas incertezas, inseguranças e medos, o Senhor cuidou do presente e do futuro de Ruth e Noemi. Foi o Senhor quem cuidou do presente e do futuro de Ruth e de Noemi. Lembrem que a única pessoa que Ruth tem é Noemi. Mas Noemi, por outro lado, tem o Senhor. E além de ter o Senhor, Noemi tem a lei do Senhor. Ainda que, quando foram para Moabe, quando a família dela foi para Moabe, eles tenham transgredido a lei. Noemi tem o Senhor, e Noemi tem a lei do Senhor. E Noemi tem Ruth que diz: o meu Deus será o teu Deus. Essa frase de Ruth é chave nessa passagem e se torna chave para o restante do texto. Apesar da amargura de Noemi, Noemi tem o Senhor e tem a lei. O que acontece quando elas chegam, então, na terra de Belém? E aqui a lei entra em cena. Olha que interessante. A lei que havia sido desobedecida pela família de Ruth, ela entra em cena. Porque a lei ordenava que, na época da colheita, os fazendeiros em Israel não colhessem todo o cereal do campo. Pelo contrário, eles deveriam não apenas deixar as bordas do campo para que as pessoas com necessidade viessem colher, mas à medida que eles fossem colhendo, aquilo que caísse no chão, eles não deveriam recolher, para deixar que o pobre e a viúva recolhessem, o órfão e a viúva, os pobres, os necessitados, recolhessem. Então, quando chegam em Belém, ainda que Noemi tivesse uma propriedade de família, mas o que duas mulheres vão fazer numa propriedade inteira? Uma idosa já e uma mulher sem marido. Como elas vão cuidar da terra? E a terra delas estava com uma grande questão, porque em razão da fome, muito provavelmente, aquela terra foi vendida, ou, para a gente entender um pouco melhor, porque no Israel antigo, lá, na narrativa bíblica, as propriedades não eram exatamente vendidas, as propriedades pertenciam às tribos e aos clãs. E se alguém se endividasse, aquela pessoa cedia a sua propriedade para outro, como forma de pagamento da dívida, e aí depois alguém poderia vir e resgatar a propriedade, ou esperar até o ano do jubileu para que a propriedade retornasse plenamente para quem era o seu
titular originalmente. Então, a própria propriedade de Noemi estava com esse grande ponto de interrogação. Ela não tinha como explorar a propriedade dela, plantar, colher, seja porque ela não tinha mão de obra, seja porque tinha complicação jurídica. Sabe quando o pessoal assim, e aí, comprou um terreno, vai construir, ih, está embargado. Era como se tivesse embargada a propriedade da Noemi. Então, a única alternativa que elas tinham era que Ruth, que era mais jovem e conseguia fazer isso, fosse para um campo e começasse a colher espigas que os lavradores fossem deixando cair no chão. Vejam que situação. E aí, então, Ruth vai e faz isso. Mas, ao chegarem na cidade, a história correu e Ruth vai para a propriedade de um homem chamado Boaz. E Boaz, ao ver Ruth ali, e ao saber como ela foi bondosa com a sua sogra, a verdade é que a compaixão de Ruth desperta a compaixão de Boaz. A compaixão de Ruth desperta a compaixão de Boaz. E Boaz, que era um bom cumpridor da lei de Deus, é claro que deixou Ruth colher no seu campo. Mas Boaz foi além. Boaz foi além. Veja que interessante, irmãos. Nós temos muitos deveres, muitas obrigações, por N motivos. E é claro que a palavra de Deus nos ensina o que fazer. Mas se nós estivermos cumprindo a palavra de Deus por uma mera obrigação, a verdade é que não é isso que o Senhor espera de nós. Boaz foi além. A compaixão de Ruth despertou a compaixão de Boaz, e Boaz disse para os seus servos, faz o seguinte, deixa ela colher junto com vocês, não deixa só ela catar do que cair no chão, deixa ela colher. E quando Ruth leva para casa então a colheita, Noemi se espanta e diz assim, como você conseguiu tudo isso? Ah, porque o homem, o dono da terra, foi muito bondoso comigo. Aí Ruth pergunta, quem é esse homem? Boaz. Aí Ruth diz, não é possível, esse homem é um parente próximo, ele é nosso resgatador. Significa que Boaz era uma pessoa que poderia resolver o problema lá da propriedade de Ruth, de Noemi, em outras palavras. Certo? Então isso, apesar de toda insegurança, apesar de toda incerteza, apesar de todo medo, faz surgir esperança no coração de Noemi e de Ruth. Vejam, a obediência à lei, a compaixão de um homem faz surgir esperança. E agora então, elas chegam, essa informação é importante, elas chegam em Belém no começo da colheita da cevada. E a história se desenrola até o final da colheita da cevada e do trigo. E eu não tenho ideia de quanto tempo deve ter passado aí. Certamente alguns meses. Talvez até um ano não pode ser, né, Marcos? Mas vamos dizer aqui uns 6 meses, talvez? 2 meses só? Bom, é um tempo suficiente. Nada como ter alguém com conhecimentos para ajudar a gente. Então veja, a história toda se passa por 2 meses, certo? Então ela vai todo dia colher cevada, depois trigo, e aí então a coisa vai avançando. E agora, Noemi, diante disso e diante da compaixão de Boaz, ela faz com que Ruth tome uma atitude muito ousada. Aí nós temos algo que acontece no capítulo 3. O que acontece no capítulo 3 é muito difícil da gente entender. Tá? Tem a ver com o Boaz ir dormir lá na própria plantação, porque as plantações eram um pouquinho longe da cidade, então como ele estava terminando ali de colher a cevada, então ele provavelmente achou melhor ficar junto lá dos grãos, na eira. Noemi diz para Ruth o seguinte, você vai lá, você descobre os pés dele e você se deita nos pés dele quando ele estiver dormindo. Mas, Noemi diz, além disso, Noemi diz, se arrume bem, se lave, se perfume. O que está acontecendo ali, irmãos, para a gente entender, é um pedido de casamento muito ousado, feito por uma mulher. Algo totalmente fora dos padrões da época, mas como Noemi instigou Ruth a se insinuar para Boaz, compreendendo o coração de Boaz, ela sabia, ou ela tinha uma
convicção muito forte que aquilo iria resultar não em pecado, mas num casamento. E foi exatamente isso o que aconteceu. Não é que Ruth se ofereceu para Boaz, mas é que a maneira de ela dizer que ela estava disponível para casar com ele naquele momento, naquele contexto, era esse. Então ela foi, e eu não vou entrar em detalhes aqui, porque tem algumas questões sobre interpretar o que significa descobrir os pés, eu não vou entrar nesses detalhes aqui, mas ela foi. E quando Boaz viu ela lá, ele disse, o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui. Não, então tá bom, vamos fazer o seguinte, eu vou casar com você, mas não deixa ninguém saber que você esteve aqui. Volta para sua casa, leva mais cevada também, para vocês não passarem fome, mas assim, eu vou resolver amanhã esse negócio da propriedade de vocês. Porque além da propriedade, esse é o ponto-chave do que acontece no capítulo 4. Além do resgate da propriedade, a lei também determinava, veja aqui, a lei e a obediência à lei. Além de resgatar a propriedade, a lei também determinava que quando alguém morresse, quando um homem falecesse sem deixar filhos, o ponto-chave aqui é sem deixar filhos, então o irmão ou o parente mais próximo, no caso Boaz, o irmão, não era Boaz na verdade, mas o irmão ou o parente mais próximo deveria casar com a viúva e suscitar filhos ao falecido. Então agora Malom iria ter filhos por meio de uma outra pessoa, porque ele já estava morto. E Ruth, então, na condição em que estava, ela estava aguardando um marido também ali. Noemi já estava velha demais para casar, então a família de Elimeleque se manteria, a propriedade de Elimeleque se manteria na família dele por meio de um casamento do resgatador. Elimeleque também não tinha mais irmão, o irmão de Elimeleque, o Malom não tinha mais irmão, porque o Quilion também morreu, os filhos de Elimeleque. Então alguém, parente próximo, também o resgatador, alguém que poderia resolver o problema da propriedade, precisava casar com a viúva para ter filhos com ela. E Boaz, embora fosse parente próximo, não era o primeiro resgatador. Noemi ainda tinha um resgatador mais próximo. Talvez o Elimeleque tivesse um primo e o Boaz fosse o primo segundo, sabe essas coisas assim? Sabe como é que é? É teu primo? Mas é meu primo segundo, é primo do meu pai, é primo do meu avô, sabe essas coisas? Provavelmente era isso. Aí então, Boaz diz, eu preciso resolver isso. Eu vou na praça da cidade, na entrada da cidade, na porta da cidade, na primeira hora da manhã, que era quando as pessoas se reuniam para resolver os conflitos, as questões, e aí ele chama o resgatador. O parente mais próximo de Elimeleque diz, vem cá, é o seguinte, a Noemi está aí, tem a propriedade do Elimeleque, nós precisamos resgatar, nós precisamos saldar a dívida, nós precisamos assumir essa propriedade, você é quem tem a preferência. Veja só como Boaz observava a lei e fazia tudo da maneira como devia ser feito. Você tem a preferência, você vai se tornar o resgatador? Eu vou, mais terra para mim, que beleza, pode deixar. Eu vou sim. Aí Boaz diz, mas tem o seguinte, tem Ruth, a viúva. Se você for assumir a propriedade, você precisa casar com a viúva também, para suscitar filhos para Malom, a descendência de Elimeleque. Aí o resgatador mais próximo diz assim, mas isso vai colocar em perigo a minha própria família. Então eu não vou fazer isso. Pronto, o Boaz agora estava livre para casar com Ruth e para assumir a propriedade de Elimeleque. Mais uma coisa esquisita, o sujeito tirou o sapato, entregou para o Boaz, porque era assim que se fazia os negócios em Israel naquela época. E aí Boaz, então, agora casa com Ruth e assume a propriedade de Elimeleque. Ele se torna não apenas o resgatador de Noemi e de Ruth, mas ele então casa com Ruth. Vejam, eles fazem tudo de acordo com a lei. Esse testemunho está no capítulo 4, verso 9 e 10. Então, Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente. Vocês hoje são testemunhas de que acabo de adquirir de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também acabo de adquirir o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom,
para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o nome dele não desapareça da sua família nem dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Vejam o compromisso desse homem com a lei. Ruth, Noemi e Boaz fazem tudo conforme a lei, embora lá no começo do livro os filhos de Ruth tenham desobedecido a lei, casando com mulheres moabitas. Acontece que é a mulher moabita que diz: o teu Deus, o Deus da lei, será o meu Deus. Eu renuncio aos ídolos. Em outras palavras, o que Ruth está dizendo é o seguinte: eu renuncio aos ídolos para servir ao Senhor. E esse é o ponto-chave, esse é o ponto de virada do livro. Para isso, para que Ruth, Noemi e Boaz pudessem obedecer à lei e o presente e o futuro de Ruth e Noemi fosse transformado, para isso foi necessária a lei de Deus e uma pessoa com compromisso. O compromisso de Noemi não era tão grande como a gente viu. Ela deixou os filhos casarem com a lei. Deixou os filhos casarem com moabitas. O compromisso de Noemi com a lei não era tão grande. Mas antes mesmo de Boaz aparecer com todo o seu compromisso com a lei, nós temos o compromisso que Ruth faz. O teu povo, o povo de Israel será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Por isso eu escolhi esse tema, esse título, alinhado com o nosso tema do ano: Excelência no Compromisso. O livro de Ruth é um livro de compromisso. Compromisso aqui nós podemos entender como a tradução da palavra hebraica hesed. E essa palavra é muito forte no Antigo Testamento, porque ela tem a ver exatamente com o compromisso com a lei. Antes de qualquer coisa, o compromisso que Deus tem consigo mesmo e com a sua lei, com a sua palavra, o compromisso que Deus tem com o seu povo e, consequentemente, o compromisso que Deus espera do seu povo com a sua lei, com a sua palavra e com Ele mesmo, o Senhor. Como eu já mencionei, a compaixão de Ruth despertou a compaixão de Boaz. E assim, Boaz, aqui neste livro, personifica aquilo que nós podemos chamar de verdadeira religião. Se você quiser saber o que é a verdadeira religião, como Tiago, no capítulo 1 da sua carta, nos indica, se você quiser saber o que é a verdadeira religião, olhe para Boaz. Tiago diz: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. Vejam, tudo o que foi preciso foi a lei de Deus e uma pessoa com compromisso. Primeiro, Ruth, depois, Boaz. Boaz, assim, Ruth também, mas primeiro vamos olhar para Boaz. Boaz, assim, funciona como um tipo de Cristo aqui. Ele é o resgatador, ele é aquele que tem compaixão, ele é aquele que abre mão da sua posição, ele é aquele que aceita a mulher de outro, embora muito provavelmente ele fosse solteiro ou, quem sabe, viúvo, mas mais velho, porque ele diz: você poderia casar com um jovem, você está casando comigo. Boaz é aquele que personifica o sacrifício de Cristo nesse livro. Boaz tipifica, Boaz aponta para Jesus. Boaz mesmo, de acordo com a genealogia de Jesus em Mateus, capítulo 1, verso 5, Boaz mesmo era filho de Raabe. Provavelmente descendente, não filho direto, porque se você fizer as contas é muito tempo. Mas o que Mateus quer enfatizar é que Boaz é descendente de Raabe, aquela mesmo, de Josué capítulo 2, a prostituta de Jericó. Por quê? O que Raabe fez? Raabe se comprometeu com os espias, Raabe se comprometeu com o povo de Israel, Raabe se comprometeu com o Senhor e a sua lei. E ela, então, gerou, dela, foi gerado como descendente dela, talvez filho, talvez neto, bisneto, a verdade é que nós não sabemos. De Raabe foi gerado Boaz. Boaz mesmo já era, então, filho, descendente de uma pagã. E agora Boaz casa com uma moabita. Aí você vai me dizer: mas Carlos,
O Boaz, então, que era tão comprometido com a lei, está agora desobedecendo à lei, casando com uma moabita? Não, porque a condição de Boaz é bem diferente da condição de Malom e de Quilion. Por quê? Porque Malom e Quilion em Moabe casaram com moabitas que nem sabiam quem era o Senhor, que adoravam a outros deuses. A condição de Boaz é diferente por causa das palavras de Ruth no capítulo 1. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. A verdade é que o problema na lei nunca foram os casamentos mistos. A questão na lei é a inclinação do coração. Quem vai influenciar quem? Porque Deus sabia, o Senhor sabe, que a tendência natural é que o pagão, o cananeu, o gentil, aquele que adora o ídolo, o idólatra, o Senhor sabe que a tendência natural é que aquele então vai influenciar o seguidor do Senhor, o povo de Israel, a adorar o ídolo, o falso Deus. Mas a lei sempre abriu a possibilidade de que os cananeus, os gentios, os pagãos, os não israelitas fossem admitidos ao povo de Deus a partir de uma decisão como essa do coração de Ruth. É claro que isso para os homens implicava a circuncisão, isso implicava obedecer a Páscoa e todos os rituais, mas não importa. O que importa aqui é o coração. Quem vai influenciar quem? E quando Ruth diz para Noemi, o meu Deus é o teu Deus, ela está dizendo, agora eu faço parte desse povo, agora eu sirvo ao único Deus verdadeiro. No livro de Ruth, tanto Boaz quanto Ruth apontam para Cristo e para a nova aliança de uma forma muito clara. Boaz porque é o resgatador, o salvador na história, mas Ruth por causa desse compromisso com o Senhor e com a sua palavra. No fim, a graça de Deus, manifestada pelas vidas de Ruth e de Boaz, fez com que toda a amargura de Noemi fosse embora e ela tivesse motivos para se alegrar no Senhor. Noemi mesmo diz, ou melhor, as mulheres de Israel dizem para Noemi que Ruth para ela foi melhor do que 7 filhos. Toda a amargura de Noemi foi embora e ela teve motivos para se alegrar. Agora ela tem um neto. E esse neto se torna, como eu já mencionei, o avô do rei Davi. O neto de Noemi, o filho de Boaz e de Ruth, se torna o avô do rei Davi. De maneira que Boaz e Ruth são os bisavós de Davi. Então, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e no versículo 6 diz que Jessé gerou Davi. Mas muito mais do que serem ancestrais do grande rei Davi, Noemi, Elimeleque, mas especificamente Boaz e Ruth estão na genealogia do próprio Senhor Jesus. Isso nos mostra que, embora Deus tenha escolhido o povo de Israel, lá no passado, lá no Antigo Testamento, com todo esse desenrolar da história bíblica, Ele sempre esteve com os braços abertos para acolher qualquer um que não fosse do povo de Israel, que declarasse com os seus lábios e inclinasse o seu coração a servi-lo como Senhor. E é por isso que nós mesmos temos essa oportunidade que nos foi aberta pelo sacrifício de Jesus. Noemi, ou melhor, Ruth e Boaz apontam então para Cristo e para a nossa inclusão no povo de Deus em Cristo pela nova aliança firmada no sangue de Jesus. Voltando às nossas incertezas, às nossas inseguranças, aos nossos receios, aos nossos medos, a verdade é que, assim como o Senhor garantiu, cuidou do presente e do futuro de Ruth e Noemi, Jesus nos dá a salvação no presente e um futuro glorioso. Assim como Deus, o Senhor, cuidou do presente e do futuro de Ruth e de Noemi, Jesus nos dá a salvação no presente
e um futuro glorioso. Ruth precisou deixar a sua identidade moabita. Ruth precisou deixar o seu povo. Ruth precisou deixar o seu passado. E Noemi, que pediu para ser chamada de Mara ou de Amarga, Noemi, Edson, pode subir, por favor. Noemi, que pediu para ser chamada de Mara ou Amarga, Noemi precisou ter o seu coração quebrantado. A compaixão de Ruth despertou a compaixão de Boaz, e tudo aquilo que aconteceu na sequência quebrantou o coração de Noemi. Boaz precisou não apenas deixar que Ruth colhesse espigas na sua terra, mas ele precisou cumprir com o seu papel de redentor e casar com ela. Isso nos mostra a nossa própria necessidade de nos sujeitarmos ao Senhor e à sua palavra. Assim como Ruth acolheu o Deus de Noemi como seu Deus, e assim como Boaz fez tudo conforme a lei, o que nós precisamos é nos sujeitar ao Senhor e à sua palavra. Assim como Noemi deixou a amargura, trocou a amargura pela alegria com o nascimento do seu neto, Obed, nós também precisamos de arrependimento. Assim como Ruth se tornou melhor do que 7 filhos para Noemi, o Senhor Jesus é melhor do que qualquer pessoa, qualquer coisa ou qualquer oportunidade perdida na nossa vida. Noemi perdeu 2 filhos, Ruth foi para ela melhor do que 7 filhos. Eu não sei o que você perdeu, quem você perdeu, que pessoa, que coisa, que oportunidade você perdeu. Mas o Senhor Jesus é muito melhor do que essa pessoa, essa oportunidade ou essa coisa. Para entender isso, você precisa se sujeitar a Deus e a sua palavra. Você precisa de arrependimento e de quebrantamento. Você precisa de fato encontrar a sua satisfação nele, assim como Noemi encontrou a sua satisfação ao final no neto que Ruth e Boaz geraram para ela. Assim como a atitude de Ruth e de Boaz fez com que a amargura de Noemi fosse embora, é somente a cruz de Cristo que pode eliminar as raízes de amargura das nossas vidas. Vejam, eu contei um pouco da minha história lá no passado, minha infância e minha adolescência. Vindo um pouco mais para perto do presente. Quando eu tinha mais ou menos 20 anos, na verdade um pouco antes de fazer 20 anos, eu conheci a minha amada esposa, que fez aniversário ontem, gente. Né? Parabéns para ela, mas eu estou lembrando disso porque a gente fez uma comparação aí com tempo de casamento e idade em casa. Mas eu conheci a minha esposa, a Jana, logo um pouco antes de fazer 20 anos, e 6 anos antes de me conhecer, ela havia se convertido ao Senhor. A verdade é que se ela tivesse sido bem instruída, como nós instruímos os nossos adolescentes e os nossos jovens, ela não deveria ter começado a namorar comigo. Então eu não estou abrindo um precedente aqui. Mas 6 meses depois de conhecê-la, eu mesmo também me converti ao Senhor. E aí então o Senhor mudou a nossa história. Porque certamente, por mais que nós fôssemos apaixonados um pelo outro, se dependesse da minha história de vida e da dela também, mas é a história dela para contar, se dependesse da minha história de vida, nós não estaríamos casados até hoje, com 2 filhos. Não estaríamos. E ainda que na nossa história de casamento, mesmo conhecendo o Senhor, nós tenhamos feito as nossas viagens para Moabe, deixado que o pecado atrapalhasse a nossa vida, o Senhor, por sua graça, pela cruz de Cristo, sempre nos deu oportunidade de recomeçarmos. E nós estamos aqui hoje, pela graça de Deus, servindo o Senhor. Nesta noite nós consideramos o capítulo 1, mas o livro inteiro de Ruth. Nós vimos que Ruth e Noemi não têm nada no presente e o seu futuro é incerto. Nós perguntamos, quantos de nós temos lidado com perdas, incertezas e inseguranças? Nós vimos que o Senhor cuidou do presente e do futuro de Ruth e de Noemi. Nós vimos que Jesus nos dá salvação no presente e um futuro glorioso. Não é apenas a salvação, não é apenas aquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida hoje, mas nós temos um futuro glorioso. Assim como Noemi e Ruth retornaram para a terra de Judá, a terra prometida,
assim também o Senhor tem para nós novos céus e nova terra. O Senhor promete a restauração de todas as coisas no futuro, a ressurreição, a restauração da criação, e como preparação para isso, Ele vai restaurando as nossas vidas hoje. E nós vamos experimentando em Cristo aquilo que Noemi, Ruth e Boaz prefiguraram, tipificaram, aquilo para o que toda essa história nos aponta. Eu queria terminar lembrando que nessa noite nós refletimos sobre o compromisso de Ruth com Noemi, o compromisso de Boaz com a lei do Senhor, e depois o compromisso de Ruth com Boaz. Esse compromisso que antes de tudo é um compromisso do Senhor com Ele mesmo, com a sua palavra, e que se torna um compromisso com o seu povo, e que em Jesus se estende como um compromisso para todos nós. Nós refletimos sobre excelência no compromisso. Eu queria convidar você que quer manifestar essa excelência no compromisso com o Senhor e com a sua palavra, nesse momento, a ficar de pé. A ficar de pé para manifestar essa excelência no compromisso com o Senhor e com a sua palavra. Pode ser que essa excelência no compromisso com o Senhor e com a sua palavra seja um compromisso com os cultos de quinta-feira, em que nós vamos estar estudando, então, a palavra de Deus, continuar estudando a palavra de Deus nessa forma sequenciada, para termos esse vislumbre daquilo que Deus fez ao longo de toda a história do Antigo e do Novo Testamento, para entender como Deus pode fazer isso na nossa vida, as mesmas coisas na nossa vida hoje. Pode ser que esse compromisso seja, então, um compromisso com os cultos de quinta-feira. Eu vi muitas pessoas aqui que estavam nos acompanhando nas quintas-feiras ao longo do ano passado. Convido você a estar conosco, continuar conosco. Se você veio pela primeira vez, convido você a retornar. Quem sabe esse compromisso leve você a convidar amigos e irmãos a estarem aqui. Esse compromisso, além do compromisso com o culto de domingo também, e o nosso compromisso com o Senhor vai muito além de ir a culto, irmãos. Eu acho que a mensagem de hoje deixou isso bem claro, reforçou isso mais uma vez para nós. Mas esse compromisso pode se transformar, se traduzir também no compromisso com as classes que nós temos antes do culto, às 9 horas. Se você está vindo de uma outra igreja ou ainda não foi batizado, você pode fazer a classe do pastor. Se você já é batizado e já se tornou membro da igreja, você pode vir para a classe de fundamentos bíblicos. Começaram na semana passada. Eu estou apenas exemplificando. Esse compromisso com o Senhor não é apenas, nosso compromisso com o Senhor não é apenas frequência a culto. Não é apenas frequência a uma classe de estudo bíblico. Ele é mais do que isso. Muito mais do que isso. Mas ele pode não ser menos do que isso. Nós podemos expressar o nosso compromisso com o Senhor no nosso compromisso com o povo de Deus, com a sua igreja e com aquilo que a igreja então nos oportuniza de ferramentas, de ambientes para crescermos na nossa caminhada espiritual. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Palavras de Ruth para Noemi. Mas talvez, pode haver alguém aqui, não importa quantas pessoas, talvez pode haver alguém aqui que precisa fazer o caminho de volta de Moabe a Belém. E você está entendendo que tem algo que você precisa dizer ao Senhor. Senhor, tem coisas que eu quero deixar para trás. E eu quero firmar o meu compromisso contigo nessa noite. Fazer o caminho de volta de Moabe para Belém, de Moabe para Judá, assim como Noemi fez, levando com ela Ruth. Talvez você possa estar pensando, mas a coisa está muito ruim, está tudo muito ruim, não tem jeito. Veja, estava tudo muito ruim para Noemi, mas quando ela voltou para Belém, ela levou Ruth com ela. E foi a presença de Ruth, o compromisso de Ruth, as palavras de Ruth que mudaram a sorte de Noemi. Não venha apenas à frente porque você quer uma mudança. Venha à frente porque você quer expressar para o Senhor as mesmas palavras de Ruth. O seu compromisso com o Senhor, com o seu povo, com a igreja, com a sua palavra. Enquanto nós cantamos, se você quer fazer esse caminho de volta de Moabe para Belém,
você é convidado para vir aqui à frente e cantar e louvar ao Senhor e orar ao Senhor, fazendo o seu próprio compromisso nessa noite. Sim, Senhor, nós queremos um coração como o de Ruth, nós queremos um coração como o de Boaz, mas acima de tudo, como eles apontam, nós queremos um coração como o de Cristo Jesus. Sabemos que não há nada de bom em nós. O nosso passado, a nossa história, nos traz muitos motivos para termos inseguranças, incertezas e medos. Mas Tu, pela Tua cruz, pelo sangue derramado na cruz, pelo Teu amor e pela Tua graça, muda as nossas histórias. Tu nos traz salvação no presente e nos confere um futuro glorioso. Recebe a nossa gratidão, recebe as nossas vidas nessa manhã. Cada um que tomou uma atitude, uma decisão, cada um que firmou o seu compromisso contigo nessa noite, seja do seu lugar, seja aqui à frente. Te agradeço, Pai, porque sei que Tu ouves a oração. Essa é a oração que Tu ouves. Recebe a nossa gratidão e venha ao encontro de cada um dos Teus filhos. Sê gracioso para conosco, assim como Ruth foi graciosa com Noemi, assim como Boaz foi gracioso com Ruth, assim como Cristo Jesus foi gracioso. Sabemos que a Tua graça está na cruz de Cristo. Por isso nós confiamos que essa oração é atendida, é ouvida e é respondida por Ti. Recebe a nossa gratidão nesta noite, em nome de Jesus. Amém.